Vamos então dar início a esta sexta conferência da Estrela. Já estamos também em direto nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. Esta sexta conferência da Estrela, pelo sexto mês consecutivo, neste terceiro ciclo de conferências. Como já sabem aqueles que nos têm acompanhado, este ciclo de conferências, todo ele em formato webinar, online, exatamente pelas questões que todos nós conhecemos. E hoje temos o privilégio de poder contar com o Sr. Professor Dr. Filipe Duarte Santos, que nos vai hoje apresentar e elucidar sobre algumas questões ligadas às alterações climáticas. Sr. Professor, antes mesmo de apresentar breves notas biográficas, muito obrigado pela sua presença. É uma honra para estas conferências da Estrela contar com a sua presença e com o seu conhecimento nesta área científica. Dizemos que o Sr. Professor Filipe Duarte Santos é mestre em Geofísica pela Universidade de Lisboa, é doutorado em Física Nuclear Teórica pela Universidade de Londres, professor de Física e Ciências do Ambiente na Universidade de Lisboa e diretor do Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas do Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de East Anglia. A sua atual área de pesquisa foca-se nas alterações climáticas e sustentabilidade. Publicou mais de 160 artigos em revistas científicas indexadas em Física, Alterações Climáticas e Sustentabilidade, bem como vários livros. Coordenou mais de 50 projetos de investigação nestas áreas, foi revisor do painel intergovernamental para as alterações climáticas, AR5, e é atualmente presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, membro titular da Academia das Ciências de Lisboa e membro do Environment Streaming Panel da European Academy Science Advisory Council. Mais recentemente, aliás, este ano, julgo que é o seu último livro, Sr. Professor, corrija-me se estiver enganado, é autor de mais uma publicação, neste caso, deste ano, cujo título é Time, Progress, Growth and Technology, How Human and the Earth Are Corresponding, da Springer. Sr. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Passo-lhe a palavra. No final teremos seguramente tempo também para discutir e colocar algumas questões relacionadas com a sua apresentação. Muito obrigado. Terá o tempo que necessitar. Muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui assim e estabelecer esta conversa convosco sobre as alterações climáticas. Tenho uma empatia especial com a Serra da Estrela, desde muito pequeno que fui para a Serra e que usufruí da Serra e penso até que me influenciou a minha vida. Eu nasci em Lisboa, não tem assim muita graça, essa relação veio em parte do facto de que o meu pai, o escultor António Duarte, o autor da Senhora da Boa Estrela, que está no Covão do Boi, um alto relevo no Covão do Boi, e talvez tenha a oportunidade de dizer alguma coisa sobre isso hoje. Bom, então vou passar a fazer a minha apresentação. Eu penso que as imagens são sempre eloquentes, não é? E, portanto, tenho aqui assim uma apresentação e vou procurar compartilhar a tela. Convosco. Penso que estão a ver. Perfeitamente, Sr. Professor. Ok, pronto.
Então, eu começaria, antes de falar propriamente das alterações climáticas, gostaria de enquadrar as alterações climáticas no conjunto de desafios com que a humanidade está hoje em dia confrontada. E permitem-me que comece por esta imagem, uma imagem que começou a ser obtida há relativamente pouco tempo, este tipo de imagem, nas viagens espaciais, e onde se vê bem que o nosso planeta é um planeta azul, não é? O único, com essa cor, porque tem água, dado líquido em abundância, não é? Os nossos vizinhos, Vênus é bastante parecido connosco, com a Terra, um pouco, massa um pouco mais pequena, está mais perto do Sol, e teve uma evolução inicial muito semelhante à humana. Enfim, não tenho tempo para elaborar sobre isso, mas o facto é que toda a água que lá existia perdeu-se, não é? Dissociou-se e, portanto, é bastante inóspito. E Marte é um pouco menos inóspito, enfim, muito inóspito também, mas que nós aparentemente estávamos com o nosso planeta na posição certa e com as dimensões certas. Então, vou começar por falar sobre um conceito que é relativamente recente, é deste século, que é o conceito da gradação, grande aceleração, e que foi um ímpeto de crescimento e de desenvolvimento à escala do mundo que se deu a partir do final da Segunda Guerra Mundial, enfim, todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, e esse ímpeto de desenvolvimento, um dos principais protagonistas foi, sem dúvida, os Estados Unidos da América, e houve um grande crescimento económico, um aumento muito significativo, aliás, um aumento que não é curioso porque não é um aumento exponencial, é um aumento hiperbólico, enfim, é um aumento, é aquela curva que os anglo-saxónicos chamam Doomsday Curve, não é? Quer dizer, tem uma assíntota. A curva tem que a população mundial crescia dessa forma, enfim, era a curva que melhorava ao crescimento da população mundial. O uso de recursos renováveis aumentou muito, o transporte, a mobilidade, os meios de comunicação e informação, como todos sabemos, do conhecimento científico, das aplicações científicas e tecnológicas, e portanto, isso é a grande aceleração. Reparem, isto aqui mostra que é realmente uma aceleração, porque a população humana aumentou por um fator de 10 nos últimos 3, mas em 100 anos, no último século, aumentou por um fator de 4. Portanto, há aqui uma aceleração. Já somos atualmente 7.008 milhões, é muito provável que sejamos 9.200 milhões em 2050 e por volta de 11 mil, ou até mais de 11 mil milhões em 2100. São as estimativas das Nações Unidas, da divisão da população das Nações Unidas. A área urbana cresceu muito, atualmente mais de metade da população vive em zonas urbanas. A produção industrial também cresceu muitíssimo, fator de 40. O uso de energia por um fator de 16. A superfície terrestre, aproximadamente 50% está modificada. Enfim, sente-se em toda a superfície da Terra a interferência humana, mas a modificação física, digamos, geográfica, apenas em cerca de 50%, mas temos que ter em conta que há muitos desertos, e há as zonas dos calotes polares, etc. O consumo da água aumentou por um fator de 9, e o que é uma coisa, enfim, muito significativa, o problema da água, etc. Também houve um aumento da poluição do ar, da água e dos solos, enfim, como todos sabemos, perda de biodiversidade, este é um tema, enfim, que dá para falar muito. O facto é que há uma perda de biodiversidade, há vários autores que consideram que estamos na sexta extinção, na sexta grande extinção de espécies da história, enfim, conhecida da Terra.
E então todas estas interferências à escala global, algumas delas, porque no passado havia interferências, mas à escala mais local, regional, mas agora à escala global, como é, por exemplo, sobre o sistema climático. E então o Paul Crutzen e o Stormer designaram por antropoceno. Tem havido uma longa discussão sobre o antropoceno. Do ponto de vista geológico, ainda não está completamente estabelecido quando é que é o início do antropoceno, mas é uma expressão que é usada, enfim, correntemente em muitos setores e por muitas pessoas. Isto aqui são uns exemplos de indicadores. Estão a ver a população, a crescer, o PIB, o PIB real, o investimento, a população urbana, o uso da energia, vou falar um bocadinho sobre energia. Portanto, o uso de energia, estão a ver, aqui assim uma coisa fabulosa, não é? São tudo. Esta linha tracejada é 1950, ou seja, é daqui para diante que se situa a tal grande aceleração. Também as albufeiras, as barragens, estão a ver ali há uma tendência de estabilização. O uso da água, produção de papel, transportes, telecomunicações, bom, é vertiginoso aqui, não é? Turismo internacional, enfim, agora há uma quebra, como todos sabemos. E os indicadores terrestres do sistema Terra, não é? Do sistema Terra, o aumento do óxido de carbono, do óxido nitroso, do metano, estes três são gases com efeito de estufa. O ozono estratosférico, estão a ver, está controlado, não é? Quer dizer, não está ainda a descer muito, mas está controlado. O ozono estratosférico não tem diretamente a ver com as alterações climáticas. A temperatura à superfície, de falar um pouco mais, a acidificação do oceano, a captura de peixe no mar também está estabilizada, embora, enfim, os pesqueiros sejam cada vez mais explorados ou sobreexplorados. A cultura de camarão, enfim, quem é que não gosta de camarão? E é muito agressiva do ponto de vista ambiental. O azoto, não é? Uma perturbação do ciclo natural do azoto. Isto aqui complicado, não é? Quer dizer, a perda de florestas tropicais e a degradação, enfim, da biosfera. Aqui para mostrar como evoluiu a população humana. Isto é um gráfico duplamente logarítmico, portanto, nos dois eixos é logarítmico. Ele começa antes do Homo sapiens, não é? O Homo sapiens tem por volta de 200, 300 mil anos. Isto começa há 1 milhão de anos, não era ainda Homo sapiens, eram os nossos antepassados, do género Homo. E estão a ver que era uma população pequena, isto está em milhões, portanto isto aqui é 100 mil, não é? 100 mil indivíduos, portanto uma população muito pequena, não é? E depois foi crescendo, quer dizer, como sabemos, num gráfico logarítmico, uma exponencial é uma reta, não é uma reta, mas, portanto, aqui estão a ver que há um crescimento, mas depois aqui, a partir daqui há um crescimento ainda mais importante, que foi o resultado da Revolução Agrícola, e depois sente-se aqui ainda um segundo salto que tem a ver com a Revolução Industrial. Portanto, esquematicamente, temos 3 períodos: os caçadores-recoletores, uma sociedade de caçadores-recoletores, a sociedade agrícola, portanto, aqui é que foi uma transição, enfim, muito, muito importante. Foi aí que apareceram as zoonoses, quer dizer, as zoonoses, de que agora temos um exemplo, não é, à nossa porta. E as zoonoses estão a aumentar nitidamente, desde há várias décadas. Há cerca de 2 zoonoses novas por ano. E isso tem a ver com um contacto muito maior que temos com os animais, não só com os animais domésticos, mas também com os animais selvagens, e porque transgredimos os seus habitats, destruímos os seus habitats, e isso aumenta o número de zoonoses. Portanto, é um problema real. E não
Não sabemos quais serão as características do próximo vírus, não sabemos quando é que ele vai aparecer, mas vai aparecer com certeza, portanto, enfim, e aquilo que nós, enfim, o mito da nossa época, que é a tecnologia, talvez seja o único mito ainda que ainda resta, enfim, não resolve tudo, como aliás estamos a ver, não é? Quer dizer, a vacina é uma esperança muito importante, mas, enfim, vamos ver como é que as pessoas têm acesso à vacina e como é que as pessoas, que tipo de vacina que é, etc, etc, etc. Portanto, existe felizmente um quadro de acordo, quadro no âmbito das Nações Unidas para irmos procurando resolver estas problemáticas de sustentabilidade, não é? Da nossa civilização, no fundo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, são 17 objetivos, estão aqui assim, os 17, e enfim, é algo que é bastante importante. Hoje em dia há alguns governos do mundo que qualquer decisão que tomam, qualquer regulamento, legislação, fazem um check para ver se isso contribui para o cumprimento das metas, porque há metas quantificadas, como sabem, não é? Destes objetivos, para o cumprimento das metas quantificadas destes objetivos. E não tenho tempo para falar em detalhe, mas aqui assim, o que estão aqui estão os 16 objetivos, porque o 17 são as parcerias, não é? Entre o Estado, as empresas e outras organizações civis, e aqui o que mostra é em que medida é que os objetivos, as metas contadas, quão perto estamos de cumprir. E, portanto, se estamos a 5% de cumprir, se estamos entre 5% e 10%, se é menos de 10%, ou se há uma tendência negativa de longo prazo. E o que eu queria salientar aqui é que nos indicadores humanos, que são estes primeiros que estão aqui, há sinais positivos no que respeita à saúde, curiosamente, à saúde. A esperança de vida aumentou muitíssimo, não é? A nível mundial, em Portugal mais de 80 anos. A educação também progrediu muito. Portanto, estes dois indicadores extremamente importantes, houve grandes progressos a nível mundial, mas no que respeita à malnutrição, aí as notícias não são boas e estão-se a agravar com o Covid-19. E depois, outro indicador humano em que as coisas não estão a funcionar tão bem é as desigualdades. Não é? As desigualdades continuam a aumentar. E depois temos ainda a produção e consumo, não é? Os hábitos de produção e consumo e aqueles indicadores que têm a ver com o ambiente. E as notícias realmente não há o mesmo tipo de progresso que há em relação aos indicadores humanos. Portanto, aliás, eu recomendo a leitura deste Sustainable Development Goals, já há um relatório de 2020, que é este. Falar muito brevemente da energia. Bom, esta é uma figura um bocado impressionante, estão a ver, porque começa em 1850. 1820 foi quando se começaram a sentir efetivamente os efeitos positivos da Revolução Industrial, portanto isto é pouco depois, mas estão a ver que continuava a ser a biomassa, não é? A biomassa verde era a principal forma de energia, mas começou a aparecer ali o carvão, não é? O carvão a vapor, não é? O James Watt. E depois apareceu o motor elétrico, enfim, depois começou a explorar o petróleo, enfim, por aí fora, mas estão a ver o crescimento brutal, não é, que teve o consumo da energia à escala mundial. E agora, se olharmos um pouco mais em detalhe, estas três cores que estão aqui assim, o preto, o vermelho e o azul escuro, o que é isto? São tudo combustíveis fósseis. São tudo combustíveis fósseis. Portanto, é o carvão,
a preto é o petróleo, a vermelho e é o gás natural, a azul. E depois temos a hidroeletricidade e as energias nucleares. E aqui, neste gráfico, nem sequer se consegue ver as energias renováveis modernas, ou seja, a eólica, a solar. A boa notícia é que elas estão a crescer muito mais do que qualquer outra. Simplesmente, a sua expressão à escala global é ainda muito pequena. Aqui está, enfim, desagregado. É extraordinário lembrar que desde 1970, que 80% das fontes primárias de energia à escala global são combustíveis fósseis. Portanto, durante meio século, não é? 50 anos, 80% das fontes primárias de energia à escala mundial foram os combustíveis fósseis. E se fosse um marciano que chegasse aqui à Terra e nós lhe contássemos a história das alterações climáticas e estávamos muito empenhados em combater as alterações climáticas, eu dizia assim, mas então, se vocês estão tão empenhados, há 50 anos vocês usam exatamente a mesma percentagem de combustíveis fósseis no mix energético mundial do que há 50 anos. Como é que é? Não estou a perceber. Bom, e esta é, de facto, a realidade, não é? E, portanto, enfim, é uma coisa que dá para refletir. Aqui este gráfico é também interessante, que mostra que o crescimento é o crescimento anual do produto interno bruto mundial, a preços constantes, não é? O real, e o crescimento anual da energia, do consumo de energia a nível mundial. Não é? Portanto, o que está aqui é o crescimento anual. Portanto, estão a ver, a primeira coisa que se nota é que é sempre positivo, exceto aqui umas exceções, não é? Há sempre crescimento, tem havido sempre crescimento, não é? Mas a tendência do valor desse crescimento anual está a descer. Quer dizer, à escala mundial, o PIB está a crescer mais lentamente. É um decréscimo lento e cheio de oscilações, mas é um decréscimo. Este mínimo aqui profundo foi a crise de 2008-2009. Mas o que é mais interessante é que o crescimento do PIB está intimamente relacionado com o crescimento da oferta de energia. Ou seja, se a energia ficar mais cara, for mais difícil de se aceder à energia, temos um problema, o PIB deixa de crescer tanto e temos uma situação mais difícil. Não é? E é isso que mostra a essência da energia, não é? Na nossa civilização. E este gráfico também é interessante, isto vem desde o ano 1, períodos longos, não é? Do ano 1 ao ano 1000, 1000 a 1500, 1500 a 1820, lá está, 1820, e por aí fora, e isto é, novamente, o crescimento do PIB, a média do crescimento anual do PIB nestes períodos. Estão a ver um máximo de 1940 a 1970, à escala mundial. Uau! Foi, de facto, um período muito importante, tal grande aceleração. E agora está a crescer, não? Está a crescer. Por mais que se diga, por mais que, enfim, os nossos empenhados políticos, através do mundo inteiro, nos queiram convencer que está tudo, enfim, no bom caminho e que as coisas vão ficar melhores, etc. Este é um facto, não é? Enfim, a ciência é o que é, quer dizer, não tem propriamente uma agenda, não tem uma agenda política. Agora, falando sobre as alterações climáticas, são as medições da concentração de CO2 em Mauna Loa, no Observatório de Mauna Loa, em Hawaii. Já estamos em 414 partes por milhão em volume, agora até um pouco mais, isto é de julho de 2020. Portanto, há um crescimento, não é? Um crescimento que não é linear também, é um crescimento que é exponencial fraquinha, mas não é linear. Para nós encontrarmos valores semelhantes a este, temos que recuar na história da Terra até há cerca de 2000
2,5 milhões de anos. Estão a ver? Portanto, isto aqui, esta linha a tracejada é 2017, este gráfico é de 2017, portanto é o valor em 2017, e todos estes valores que estão por aqui estavam abaixo. É preciso chegar aqui a cerca de 3 milhões, 2 milhões e meio, para encontrar valores semelhantes. Isto não é novidade para a Terra, para o sistema Terra, não é. O sistema Terra não teve 400, não foi o máximo, como estamos agora em 414, enfim, 420. Não, o sistema Terra já teve 1000, acima de 1000 partes por milhão em volume, mas foi há cerca de 40 milhões, 50 milhões de anos, quando a Terra tinha a distribuição dos continentes, os continentes estavam muito menos separados uns dos outros, e a temperatura era muito maior. Portanto, isso não é novidade para a Terra. O que parece ser novidade, de facto, é a rapidez com que nós estamos a fazer esta transição. Essa rapidez é que parece ser algo, embora haja também umas coisas parecidas no passado, mas isso parece ser, de facto, uma coisa quase que inédita. Então, o dióxido de carbono a subir, estão a ver, já mostrei, mas aqui mostra um valor constante da ordem de 280 partes por milhão, e depois com a revolução industrial na subida, o metano também, que é um gás com efeito de estufa, e o óxido nitroso. A temperatura, a temperatura, estão a ver, a média global da atmosfera à superfície é variável, não é? Temos aqui uma variabilidade bastante acentuada, não é? A curva a vermelho é uma média móvel de 5 anos, e depois temos a barra de erro, não é? Como todos sabemos, em ciência há sempre um erro quando se faz uma medição, e o erro está a diminuir. Esta barra de erro agora é um bocadinho mais pequena dos anos 50, e é um bocadinho menor do que era nos anos de 80, 1890, por aí. Uma tendência de crescimento bastante nítida. Bom, eu não vou ter tempo para falar das consequências das alterações climáticas, mas mencionar esta sobre a Europa. Isto é um gráfico da Agência Europeia do Ambiente, está acessível, da EEA, e mostra o aumento da temperatura, que tem sido a ordem de 0,2 graus Celsius por década, aqui na região da Península Ibérica, valores bastante mais elevados aqui assim, nesta zona dos Urais, na Rússia, também no Médio Oriente, na zona da Turquia, aqui nesta zona, e também no Norte da África. 0,2 graus Celsius por década é, portanto, em 5 décadas temos 1 grau, não é? A temperatura média global aumentou já de 1 grau, cerca de 1,1 grau Celsius, e o Acordo de Paris tem como limite 2 graus. Vai ser muito difícil, não é? Vai ser muito difícil não ultrapassar os 2 graus, é o objetivo do Acordo de Paris, mas então diz-nos, então se aumentou em 50 anos o grau, como é que... não, é que no mar o aquecimento é muito menor, não é? O mar também aquece, as águas do mar aquecem, mas é muito mais difícil aquecer água do que a água. A densidade calorífica é muito maior no caso da água. Aqui é mais preocupante, talvez, porque é a precipitação, e a precipitação tem estado a diminuir. Tem estado a diminuir no sul da Europa, são as zonas que estão rosadas, aumentar no norte, onde estão mais verdes. Essa diminuição tem sido da ordem de 30 milímetros por década. 30 milímetros por década. Aqui mostra essas regiões, enfim, uma outra maneira de apresentar, desde o período de 71 a 2010, e portanto estão a ver que todo o Mediterrâneo está afetado por essa menor precipitação anual, não é? Precipitação acumulada por ano, ou se preferimos dizer, são secas mais frequentes, não é? Uma outra maneira de dizer. É bastante aparente aqui neste gráfico com dados do IPMA, em que temos as médias decadais por década, e estão a ver, é como se fosse uma escada, não é? Uma escada a descer. Isto não vai até ao presente, mas o último degrau aqui é bastante maior, mais alto, não está aqui nesta fila.
Os fenómenos extremos são mais frequentes, não é? Isso é uma coisa que sabemos, isso é à escala mundial. São os eventos que deram origem a danos que são conhecidos. Evidentemente que agora temos uma rede maior para nos informar de onde é que esses acontecimentos, esses eventos extremos acontecem, que não tínhamos no passado, mas enfim, tendem atenção a esse facto. Apesar disso, há uma tendência de maior número de eventos extremos, hidrológicos, temporais e também aquilo que eles chamam aqui climáticos, ou seja, secas, fogos florestais, que é uma coisa que tem uma certa frequência em Portugal. O nível médio do mar subiu já de 20 centímetros, é pouco, 20 centímetros. É praticamente impossível identificar algo que seja especificamente causado pelo aumento do nível médio global do mar de 20 centímetros na nossa costa. A nossa costa está estável, não é? Quer dizer, não tem movimento, a nossa costa não tem um movimento relativamente ao centro da Terra, não é? E, portanto, aquilo que nós observamos na costa em termos de nível do mar é o nível médio global do mar, não é? Por exemplo, se formos para Estocolmo, aí o nível médio do mar, em vez de estar a subir, está a descer, porque toda a Escandinávia está a subir, não é? Porque ainda se lembra de ter aquela massa enorme de gelo por cima e, como já não tem, está a aliviar-se dessa massa, não é? Tem um movimento de subida. Quanto à contribuição dos vários gases com efeito de estufa para o forçamento radiativo, ou seja, para aumentar o efeito de estufa, isso aí temos que o CO2 contribui com 76%, a ver, é muito, 65% vão de combustíveis fósseis, dos tais que são 80% das fontes primárias de energia há meio século, e 11% vem das alterações no uso do solo e, sobretudo, da desflorestação, dos incêndios florestais, etc. E 24% vem de outros gases com efeito de estufa, ou seja, do metano e do óxido nitroso e, enfim, de outros gases sintéticos que têm um grande crescimento global. Isto aqui é uma história interessante, é a história de isto é de um artigo de James Hansen, que é um dos veteranos do clima americano, um climatólogo muito reconhecido internacionalmente, James Hansen, e portanto isto é um gráfico logarítmico e mostra, estão a ver, o crescimento desde 1850 das emissões de CO2 a partir dos combustíveis fósseis. Portanto, estão a ver, aqui o carvão está azul, depois aparece o petróleo amarelo, depois aparece o gás natural. Isto são o flaring, não é? São aqueles fogos que há em que se deixa arder dos poços de petróleo ou dos poços de gás. E estão a ver que neste período entre as duas guerras, não é? 13 a 45, o crescimento foi mais lento, depois aqui assim um bocadinho mais lento e agora está outra vez bastante mais forte. Qual é o objetivo? Bom, o objetivo é que, em vez de crescerem as emissões, têm que crescer, têm que decrescer, têm que passar para o máximo e decrescer abruptamente. Isso é necessário para cumprir o Acordo de Paris, são estas duas trajetórias amarelo. Mas os compromissos de redução das emissões dos vários países não são ainda suficientes para cumprir esse objetivo, esse programa, e em lugar de nos levar, enfim, no fim do século para 2 graus de aumento da temperatura, leva-nos qualquer coisa como 3,5 graus, 6 graus, e é difícil dizer, porque alguns países não quantificam aquilo que procuram fazer em termos de mitigação das alterações climáticas, de redução das emissões. Então, isto aqui são 3 cenários que são muito usados. É o RCP 2.6, que é compatível com o Acordo de Paris, estão a ver, em que a temperatura não aumenta mais de 2 graus. Depois o RCP 4.5, em que vai até 3 graus, e um que, enfim, continua a aumentar de uma forma muito acelerada a temperatura muito para lá de 2100, que é o 8.5. Portanto, comparando aqui o 2.6 e 8.5, estão a ver,
a nível global, um aumento da temperatura maior no 1,6. Em ambos os casos, aqui o Mediterrâneo com uma redução da precipitação, bastante nítido. No que respeita à Europa, estão a ver, as projeções para o futuro mostram uma redução da precipitação da ordem de 30% a 40%, aqui assim, 20% a 30% nesta zona, e depois aqui assim um pouco mais, não é? Em todo o sul da Europa, uma zona neutra e uma zona em que aumenta a precipitação. E aqui mostrar claramente que, conforme o aumento da temperatura, esta redução da precipitação média anual é maior à medida que a temperatura aumenta, não é? Portanto, 2 graus a cor disto, mas 3 graus já muito mais reais, estas cores, uma redução muito mais significativa. Temos uma península ibérica com grandes diferenças de precipitação, não é? Aqui sim, precipitação muito acentuada nestas serras do Minho e da Galiza e também da Cantábria e na Cordilheira Central, mas depois aqui temos um clima semidesértico que se está a transformar num clima desértico, efetivamente, não é? Com precipitações inferiores a 100 milímetros, mas que sobrevive e, aliás, é uma zona de produção intensiva de produtos agrícolas devido ao transvase de água do Rio Tejo. E depois aqui assim o Alentejo, no sul do país, com zonas em que a precipitação vai até aos 500 a 400 milímetros por ano. Bom, o que é que o Covid fez em relação às emissões? Bom, o Covid o que fez é reduzir as emissões de forma muito significativa, evidentemente devido à diminuição da mobilidade, sobretudo aérea, não é? A mobilidade marítima manteve-se, porque é daí que vêm os produtos, não é? E, portanto, mas a mobilidade terrestre também diminuiu muito e portanto, as emissões diminuíram. Calcula-se que haja uma diminuição das emissões de 8%, 7-8% em 2020 relativamente a 2019, mas só para vocês terem uma ideia da dificuldade em cumprir o Acordo de Paris, era necessário, para cumprir o Acordo de Paris, que nos próximos 10 anos reduzíssemos todos os anos, reduzíssemos de cerca de 6,5%. Este ano reduziu-se por volta de 7, 8. Era preciso que todos os anos, 6,5 mais 6,5, durante 10 anos, para termos possibilidade de reduzir o Acordo de Paris. Portanto, estão a ver como é gigante o desafio que temos pela frente e como isso depende de uma mobilização social muito profunda em todos os países do mundo e particularmente nos emissores que são a China, os Estados Unidos, a Índia e outros países. E a União Europeia também no seu conjunto, embora a União Europeia seja aquele que tem tido neste aspecto tem planos mais ambiciosos e mais consequentes com a consciência deste problema. Mas reparem que isto é a diminuição das emissões, porque a concentração, que é concentração dos gases com efeito de estufa na atmosfera, em particular a concentração do CO2 na atmosfera, essa vai diminuir muito pouco. Eu dou o exemplo de uma piscina, reparem. Suponhamos que temos uma piscina que não está cheia e temos uma torneira a deitar água. E a certa altura nós reduzimos o débito da torneira piscina de 8%. Tudo bem, de facto, a piscina enche mais lentamente, mas continua a encher, não é? A piscina só deixa de encher se nós fecharmos a piscina completamente. E, portanto, esse é que tem que ser é isso que se tem que fazer ou não fazer. Então, teremos que ter as consequências disso. Isto aqui para mostrar a enorme importância que o Covid teve em termos de redução da poluição atmosférica, a densidade deste óxido de azoto, não é? Que é assim nesta zona muito industrializada da China. Mas não é só na China, também na Europa, estão a ver na Península Ibérica, aqui em março,
e aqui é 14 e 25 de março, estão a ver? Março de 19 e 14 a 25 de março de 2020, e, portanto aqui no norte de Itália também. A pandemia do Covid-19 tem tido um efeito muito acentuado sobre o petróleo. As companhias petrolíferas têm um comportamento em que não é discernível, qualquer preocupação com as alterações climáticas, exceto poucas companhias petrolíferas, a maioria não tem nenhum comportamento onde se possa concluir, não é, que tem essa preocupação. Mas o facto foi que o preço do petróleo acabou por ficar negativo. Negativo, porque é um preço negativo. É simples, é que não se queria deixar de extrair petróleo, mas como o petróleo não se ia, tinha que se pôr em qualquer sítio. E aqueles depósitos que existiam esgotaram-se e depois começou-se a pôr petróleo dentro dos petroleiros. E isso tinha um custo, não é? Quer dizer, o dono do petroleiro dizia, está bem, ponham petróleo, mas tenho que pagar. Portanto, o preço ficou negativo. Agora já subiu, está em $40, e isso dificulta a produção pelos tais métodos do fracking, não é? Que são utilizados nos Estados Unidos, do fraturamento hidráulico. É possível fazer a transição energética, é possível, e isso está há vários artigos nesse sentido. Aqui um artigo deste senhor Jacobson, de 2018, em que fez uma análise do mix energético de 139 países e mostrou como é que isso se pode fazer, e que isso cria emprego e que é uma coisa que é factível. Aqui o plano para a União Europeia para descarbonizar, estão a ver, o Carbon Policy, e aqui assim como é possível ver como se planeia contrair os setores, o setor da energia a ser muito contraído, portanto a fazer a transição energética para as energias renováveis, a indústria também uma boa contração, mas já o transporte mais difícil, a agricultura uma contração muito pequena. Aqui é o caso de Portugal, estão a ver, Portugal, a curva verde, qual é a diferença da curva azul e da curva verde? A curva verde é aquela que inclui os sumidouros biológicos, ou seja, o sequestrar do CO2 pelas florestas. E estão a ver que há aqui uns picos, quando se tenta o comportamento da biosfera em Portugal, as emissões até aumentam. Porquê? Por causa dos incêndios florestais, dos fogos florestais, não é? Foi o caso deste ano, 2005, 2017, obviamente, do ano dramático, 2017, no que respeita aos fogos florestais, e temos um plano de neutralidade carbónica para ser cumprido até 2050. Vai ser muito difícil, é muito bom que exista o plano, mas é necessário, enfim, penso eu, ter mais efetivas a partir de agora, uma mobilização das pessoas para aderirem a este objetivo. E aqui é o equivalente do que disse há pouco, mas agora para Portugal, que disse há pouco para a União Europeia, e estão a ver que isto aqui fica negativo, não é? Este negativo é porque as emissões terão que ser em parte compensadas pelas florestas, perdão, mas isso pressupõe que não temos muito menos incêndios florestais. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu não estive a ver as horas, estou terrível com as horas. Não sei se me excedi. Não, perfeito, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado pela extraordinária comunicação que nos fez e pela apresentação deste conjunto de ideias e de temas. Eu dava agora lugar a um espaço para questões, caso haja questões da nossa assistência que queiram colocar ao professor Filipe Duarte Santos. Eu pedia então para colocar de viva voz ou através do nosso chat, se preferirem. Entretanto, Sr. Professor, enquanto aguardamos pelas questões,
Não sei se gostaria de partilhar mais algumas ideias aqui sobre a sua relação com a Serra da Estrela e com a própria escultura da Senhora da Boa Estrela que tanto nos orgulha. Bom, então eu farei isso. Ora bem, eu penso que esta aqui. Agora vamos ver, compartilhar. Exatamente, é isto. Muito brevemente, porque não vos quero estar a amassar com isto, mas portanto, bom, isto foi também uma apresentação que eu fiz na Covilhã já há uns anos, e que coligia estes elementos. Portanto, a comissão de construção daquele alto relevo, não é? Numa alta serra, uma altitude de 1850 metros, foi constituída em 4 de agosto de 1940, estão a ver, no início da Segunda Guerra Mundial. Estão aqui as pessoas que constituíam essa comissão. Incluía o Presidente da Câmara dessa época, o Dr. Luís Vítor Tavares Batista, e várias outras pessoas. Aqui este professor António Lopes, que depois teve um certo papel neste processo. Isto aqui era o Covão do Boi. Este aqui é o meu pai, esta figura aqui nesta fotografia à direita. E, enfim, a escolher o sítio mais propício para construir, para esculpir, não é? O alto relevo, e que acabou por ser este aqui, não é? Esta zona aqui. Aqui também, ainda antes da construção, antes de esculpir na rocha. Aqui o custo da obra, estimado em 13 mil escudos, pagos em 2 prestações, assinados por várias pessoas que estão aqui. O António Lopes, que era o elemento de ligação, penso que ele trabalhava na junta, ou enfim, não sei o nome, do turismo, no turismo da Covilhã. Aqui um alto relevo, 1942, uma maquete. Aqui a carta de um marmorista covilhanense que ajudou com os andaimes, e havia pessoas que auxiliavam o meu pai, não é? A fazer a escultura, não é? E com o custo total 12.700, estão a ver, 12.700, aqui assim indicado, 12.700. E ele diz que não é um preço que dizer para muito, e isto era o custo, não é? Quer dizer, reparem, o meu pai fez isto sem beneficiar de nenhum lucro, não é? O lucro foi, enfim, viver no Alta Serra durante o verão, de vários verões, e respirar o bom ar e o contacto com a natureza. Isso foi um lucro, não é? Mas não houve outro lucro, não houve lucros monetários. Aqui é uma coisa curiosa, porque é este senhor, como é que ele se chama? Eu disse há pouco, Lopes, não é? Que era um intermediário, não é? E que a comida tinha que ir do hotel das Espanhas da Saúde lá para cima, não é? Pelos penhascos do cão, numa mula. Mas estávamos no tempo da guerra, não era, que aquilo era complicado, e o proprietário, assim, o gestor do hotel, que era o Sr. Vaz,
por vezes tinha dificuldades, os pagamentos e tal, os produtos, estávamos na guerra. E além disso, este senhor, não é? Este senhor que servia de intermediário, António Lopes, certamente, António Lopes, não gostava de trovoadas, não gostava de trovoadas. E, portanto, se houvesse trovoadas, não subia a serra. E, portanto, isso complicava um pouco também as coisas. Mas era mais um fator que complicava um pouco as coisas. Houve uma altura em que os documentos que tenho, estão a ver aqui, meu caro António, então que tal as trovoadas? Bela sonoridade, mas ele não gostava muito dessa sonoridade. E houve uma altura em que as coisas dos alimentos complicaram-se. Isto aqui é já na construção, estão a ver, os andaimes e tal. Com os ajudantes também a colaborarem na construção. Aqui são uma parte do alto relevo, duas ovelhas. Aqui é o tal industrial marmorista covilhanense, esta empresa, enfim, a queixar-se que havia mais despesas do que aquelas que estavam orçamentadas e tal, e que havia aqui um problema. Aqui então é uma carta do proprietário do hotel, Manuel Vaz Júnior, em que ele se justifica dos mantimentos, não é? Não terem ido acima, até lá acima, mas ele justifica isso porque, como sabe, que o meio de abastecimento é a Covilhã e que este hotel, este hotel, aliás, todos os demais se encontram a receber os seus artigos por racionamento e de maneira restrita, estranhando assim que tal senhor lhe tenha dito para aqui mandar. Quer dizer, penso eu que o meu pai, a essa altura, deve ter contactado com este Manuel Vaz para ver o que é que se passava e portanto, bom, mas passado pouco tempo, há aqui um bitinho do António Lopes a dizer que esta história eu não consegui completamente decifrar isto. Penso que a certa altura os pagamentos tornaram-se bastante difíceis e aquilo que acabaram por pagar ao meu pai foi através de um tapete. Um tapete muito bonito que eu conheci toda a minha vida, um tapete feito na Covilhã e que, enfim, que agora já não existe, porque ficou muito velho, etc. Mas que era realmente muito bonito, um tapete de lã, e que foi um pagamento, este é o documento que mostra esse pagamento. A inauguração foi feita a 4 de agosto de 1946. Aqui são mais coisas relativas aos pagamentos. Não se percebe bem se, de facto, estes 15 mil escudos foram feitos entregues ou não, mas, enfim, não interessa assim muito. E aqui está o meu pai a trabalhar lá em cima, um ar bastante saudável e queimado, não é? Queimado do sol. Certamente usufruir muito dos bons ares da serra. Aqui, enfim, um certo equilíbrio. E aqui são os desenhos que ele fez de pastores. Desenhos estes que estão no museu. Existe um museu. O meu pai nasceu na Rainha e ofereceu o seu espólio, enfim, a sua coleção de obras dele e outras que ele colecionou durante a vida às Caldas da Rainha, que foram muito
sensíveis a essa oferta e fizeram um pequeno museu. E, portanto, esse museu existe, é um museu António Duarte, no Carlos da Rainha, e são desenhos que estão lá nesse museu. Portanto, são desenhos feitos, enfim, penso eu, lá em cima, na Serra de Pastores, provavelmente, dessa época. Aqui é um quadro, eu também pintava. Este quadro tenho eu. Isto era a entrada das queijeiras, não é? Do Covão do Boi, que ficou com a estrada, não é? Um sítio muito bonito. E, enfim, isto agora é a atualidade, 2004, uma fotografia que eu tirei, aqui também. E pronto, é tudo. É tudo. Desculpa lá estas recordações, mas... Muito obrigado, Sr. Professor. Foi muito interessante esta feliz coincidência e passámos das alterações climáticas para esta feliz coincidência dos laços que o ligam também aqui ao Geoparque Estrela. Muito obrigado, foi de facto muito interessante conhecer esta parte também da história. Voltando, se me permite, à sua primeira apresentação, tenho aqui já 2 ou 3 questões de assistência. Uma delas prende-se com a questão do Acordo de Paris. Considerando que estamos longe de cumprir os objetivos definidos, como o Sr. Professor disse, acha que era importante avançarmos para uma revisão deste acordo, tendo em conta os dados que temos hoje, e quais são as consequências de não cumprirmos as metas definidas no Acordo de Paris? Bom, efetivamente, à medida que o tempo passa, fica cada vez mais difícil cumprir. Por outras palavras, para cumprir é preciso que os países reduzam efetivamente as suas emissões. Há uma coisa que foi muito positiva e é de que a China comprometeu-se há cerca de um mês, talvez, um mês ou 2 meses, comprometeu-se a descarbonizar a sua economia, mas isso a um prazo que é até 2050, portanto, 2060, peço desculpa, 2060. Portanto, 2060. Enfim, se isso for possível, isso seria muito bom, mas é preciso ver que estamos num mundo, quer dizer, há realmente, não posso deixar de dizer, há uma boa notícia que é a mudança para um novo presidente nos Estados Unidos, para o Joe Biden, e, portanto, que os Estados Unidos vão voltar ao Acordo de Paris, portanto, tudo isso é muito positivo, mas os Estados Unidos, enfim, todos aquele, digamos, todas as pessoas, não é? Todos os interesses, sobretudo os interesses dos combustíveis fósseis que defendiam esses combustíveis fósseis, mantêm-se, não é? E, portanto, a pressão continua, não é uma coisa clara, assumida, que os Estados Unidos embarquem numa via, de facto, conducente a reduzir de uma forma significativa as suas emissões, porque grande parte do poder dos Estados Unidos resulta, de facto, do petróleo, sobretudo do gás natural. Há uma coisa que é extraordinária, é que os Estados Unidos tinham, enfim, tanto petróleo, mas esse petróleo foi em grande parte consumido e inventaram uma tecnologia, que é o tal fraturamento hidráulico, para explorar petróleo no gás, em certos tipos de xistos, em rochas de xisto, que contêm petróleo, e eles inventaram uma tecnologia para fazer essa exploração, não só para o petróleo como para o gás natural, e tornaram-se o maior produtor do mundo de petróleo. É? Tornaram-se o maior produtor do mundo de petróleo, quer dizer, acima da Arábia Saudita e acima da Rússia.
Portanto, isso deu-lhes uma grande independência do ponto de vista energético, e isso é considerado como um sucesso estrondoso do país, e estão a ver, continuam muito ligados aos combustíveis fósseis, e não sabemos em que medida é que isso, enfim, vai ser possível comprometê-los a descarbonizar a economia. Isto não quer dizer que não haja nos Estados Unidos pessoas que estão completamente conscientes do problema, Estados que estão a implementar medidas semelhantes às da Europa, no sentido de redução das emissões e transição para as energias renováveis, mas no seu conjunto, os Estados Unidos não são ainda, digamos, um parceiro muito fiável no que respeita a cumprir o Acordo de Paris. Portanto, eram para ser revistas as metas de redução das emissões este ano, 2020, mas não foi possível devido à pandemia, portanto não houve a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, a próxima vai ser no próximo ano, 2021, em Glasgow, em novembro, costuma ser em novembro, e vamos ver o que acontece, quer dizer, os países vão aí assim apresentar novos compromissos de redução das emissões, e pode ser que eles apontem já para os tais 2 graus em vez dos 13 graus e meio, que é o que atualmente está. Mas antes de ver isso, enfim, não esperar para ver, para depois então ver o que fazer no caso de não ser possível atingir os 2 graus, mas enfim, tenhamos esperança que seja possível. Exato. Se a pessoa tem aqui também mais algumas, entretanto foram chegando algumas questões. Há aqui um ouvinte nosso que nos pergunta, a título individual, o que podemos e devemos fazer para mitigar as alterações climáticas. E a pergunta mais, será que a resolução deste problema só passa pelos políticos? Não passa só pelos políticos de modo nenhum. Enfim, na minha opinião, estamos a falar de democracias, os políticos são a expressão, enfim, do nosso voto, não é? Somos nós é que votamos quem é que fica com a responsabilidade de governar. E, portanto, nós é que temos um papel muito mais importante do que aquilo que muitas vezes assumimos ter. E portanto, nós temos, quer dizer, isto de dizer os nossos políticos não fazem nada e tal, quer dizer, não estou nada de acordo, não é? Eu não estou nada de acordo. E neste caso, como em muitos outros, não é? E portanto, o que é que nós podemos, cada um de nós, fazer? Bom, uma das coisas é organizarmos, quer dizer, organizarmos no sentido de pertencermos a grupos locais de pessoas que estão consciencializadas para este problema e que atuam e que pensam e que procuram divulgar o seu ponto de vista e difundir aquilo que estão a fazer e convencer as outras pessoas a ter comportamentos idênticos. Quais comportamentos? Bom, os comportamentos sobretudo, termos uma mobilidade mais racional, não é? Uma mobilidade mais racional. Quer dizer, utilizar menos o veículo próprio, quer dizer, andar a pé é uma coisa que só faz bem, evidentemente que há limites, não é? Às vezes não podemos, não é, fazer isso, mas para aquelas pessoas que podem comprar um veículo elétrico ou um híbrido, há uma tremenda desinformação sobre os veículos elétricos e sobre os híbridos que atacam o ambiente e tal. Reparem, sempre que se compra um veículo elétrico ou híbrido, isso é uma machadadazinha, não é? Uma machadada nas petrolíferas, não é? Os petrolíferos não gostam, eu estou a medir bem as palavras, não gostam que as pessoas comprem veículos elétricos. Os veículos elétricos, evidentemente, que não são, quer dizer, têm materiais, têm baterias, não é? E essas, evidentemente, que utilizam recursos naturais e também contribuem para a degradação desses recursos naturais, sem dúvida. Mas um motor de combustão interna tem esses efeitos, não é? Portanto, o importante é que esses carros elétricos, de facto, utilizam
energia elétrica e o que é importante é que Portugal é o único país do sul da Europa, em que mais de metade da energia elétrica é de fontes renováveis. Porque, se nós tivéssemos a meter energia elétrica no nosso carro elétrico e que essa energia elétrica fosse produzida numa central a carvão ou a fuel oil, bom, quer dizer, estamos na mesma, não é? Mas não, mais de metade da energia elétrica que é gerada em Portugal tem origem em renováveis. Portanto, há uns 5 ou outros, se eu me lembro bem, são 6 ao todo na União Europeia, são ainda poucos, não é? Mas, portanto, esse caminho é possível de correr. Uma coisa que me parece muito positiva é o hidrogênio. O hidrogênio é uma oportunidade única para se desenvolver a tecnologia e a inovação. O hidrogênio ainda é muito caro, mas quer dizer, mas de facto aí está, a tecnologia é muito importante e aí era uma oportunidade para nós darmos espaço e dar condições e verbas para os nossos investigadores fazerem esse percurso de procurarem reduzir o custo da produção de hidrogênio. Há muitas coisas interessantes que podem fazer nesse domínio, mas há outros países que também têm um mix energético com energias renováveis bastante grande, no caso do Chile, que estão também a apostar no hidrogênio verde. Portanto, se possível comprar um veículo elétrico, nas nossas casas, se possível, pôr painéis fotovoltaicos ou painéis solares térmicos. Também na nossa alimentação, quer dizer, reparem, é impossível o mundo inteiro ter a dieta americana com muita carne. O mundo não há recursos para uma coisa dessas. E, portanto, mas é saudável comer carne, comer menos carne, não comer carne, nem não comer a nossa carne, mas é comer menos carne do que normalmente se come. Peixe, quer dizer, peixe, não é? Ou legumes. Portanto, aí na nossa dieta também penso que podemos fazer alguma coisa e plantar árvores, quer dizer, plantar árvores. Quer dizer, é uma coisa que todas as pessoas podem fazer, não é? Praticamente e associar-se para replantar. Uma das coisas que com toda a franqueza enfim, tenho tido a oportunidade de dizer é que Portugal devia estar completamente empenhado em reflorestar intensamente, porque com os incêndios florestais que nós temos, ao ritmo que eles estão a dar, vai haver árvores, não é? Que ficam árvores, claro, mas quer dizer, mas não ficam aquelas grandes extensões de árvores que permitem sequestrar o CO2 e que permitam que nós descarbonizemos a nossa economia, porque depois temos que compensar alguma, porque não podemos deixar de usar completamente o petróleo, nem o carvão, mas sobretudo o petróleo e o gás natural, e portanto temos que compensar as emissões. Sr. Professor, muito obrigado. Não sei se temos tempo, se tem disponibilidade ainda para responder mais 2 ou 3 questões. Sim, há aqui uma questão que nos remete para a Serra da Estrela em particular, e tendo em conta a realidade da Serra da Estrela, qual seria a investigação ou a área mais urgente nesta área do país para combater esta problemática? Seria a investigação ligada à recuperação do património florestal, que ainda o Sr. Professor falou agora, ou a implementação de práticas agrícolas sustentáveis que evitem a degradação destes ecossistemas? Quer dizer, ambas as coisas parecem muito importantes. A Serra da Estrela pode ser reflorestada, pode-se fazer um esforço muito maior de reflorestação da Serra da Estrela e com espécies que não sejam mais variadas, não é? Com carvalhos, sobretudo, não é? E com outras espécies que são espécies de altitude e que existem, mas em muito pouca escala, não é? E, portanto, esse esforço de reflorestação, para isso, penso que era absolutamente essencial, não é? E por outro lado, ter uma agricultura sustentável, isso também é essencial, estão a ver? Quer dizer, no fundo é nós
procurarmos consumir, não é? Preferencialmente da região onde vivemos, não é? Não quer dizer que isso seja uma regra absoluta, quer dizer, não é? Podemos consumir coisas que vêm do outro lado do mundo, tudo bem, mas quer dizer, mas na maior parte utilizarmos aquelas coisas que são da nossa região, enfim, do nosso entorno mais próximo, porque só beneficia a região, só nos beneficiamos a nós próprios bom, quer dizer, em termos de emissões também evita muito as emissões envolvidas no transporte desses produtos. Exatamente. Sr. Professor, há aqui uma outra questão sobre a questão da recolha seletiva de resíduos. Porquê que em Portugal é tão lenta esta recolha seletiva de resíduos, ou a evolução tem sido tão lenta, quando há países da Europa em que essa recolha seletiva ultrapassa os 70%? E porquê que não há uma aposta séria na sensibilização da população nestas questões, na sua opinião? Sabe, o que eu penso é o seguinte, é que nós estamos a ter dificuldades a nível enfim, dos organismos do Estado que são diretamente responsáveis por esses programas, porque pensemos na área do ambiente. Na área do ambiente nós temos a Agência Portuguesa do Ambiente, que tem pessoas estupendas e fazem muito bom trabalho, etc. Mas são o número de pessoas que lá estão e a burocracia tremenda que há no Estado, não é? A burocracia tremenda que há no Estado, dificulta muito que eles façam o trabalho que é, efetivamente, a parte mais importante da sua contribuição, do seu labor, não é? Da sua atividade. Portanto, o que acontece é que um organismo como a APA devia ter emissários, devia ter programas que fossem falar com as populações e que dessem o seu conhecimento, transmitissem o seu conhecimento, não é? E que levassem as pessoas a estar mais bem informadas e a ter boas práticas e explicar quais eram as boas práticas e tudo isso. Mas, no fundo, isso não tem essa disponibilidade. E isso passa-se, por exemplo, ao nível da gestão costeira, passa-se ao nível dos fogos florestais, passa-se ao nível de muitas coisas relacionadas com o ambiente, em particular dos resíduos, não é? Da questão dos resíduos. E, portanto, numa situação destas, e eu estou convencido que isso não vai mudar muito, aquilo que há a fazer é que as pessoas se organizem, mais uma vez. Quer dizer, portanto, as pessoas podem se organizar e têm uma força enorme. Quer dizer, as pessoas organizadas em organizações não governamentais, bom, quer dizer, em iniciativas como a vossa, que é excelente, não é? Do Geoparque Estrela, do Estrela Geoparque, não é? Quer dizer, são coisas que se conseguem, não é? Mas é preciso que haja iniciativa, empenho, dedicação, perseverança e outra coisa que devo dizer também com toda a franqueza que me preocupa é que Portugal está a divergir em relação à média da União Europeia, em termos económicos, em termos de PIB per capita. E nós vamos, provavelmente, dentro de poucos anos, vamos ser ultrapassados pela Polónia e pela Hungria. Estávamos, há 15 anos, 20 anos, estávamos muito acima. O nosso PIB per capita, comparado com esses dois países, estava muito acima. E agora estamos praticamente a ser ultrapassados. Portanto, nós temos que mudar de paradigma, temos que... enfim, isto dava para uma conversa muito longa e há certamente muitas opiniões para responder a estes desafios, mas estamos a divergir da Europa, nós não estamos a convergir com a média da Europa, apesar dos milhões, das centenas dos milhões, dos milhares de milhões de euros que vêm todos os anos aqui para Portugal. Portanto, há qualquer coisa que não está a funcionar e francamente, para mim, não são boas notícias. Exatamente. Há aqui uma outra questão que nos chega por via das nossas redes sociais do Facebook, que nos pergunta ao Sr. Professor
com os novos preços de painéis ou baterias e as novas leis de 2020, não seria de fomentar o autoconsumo massivo? Sim, com certeza, quer dizer, lá está, é preciso a pessoa, digamos que, do ponto de vista pessoal, ter disponibilidade de tempo para considerar isso, não é? Para tornar a sua casa mais eficiente do ponto de vista energético, não é? Para ter disponibilidade para escolher, para ver se é possível e qual é o custo e como é que isso se coaduna com as suas finanças, escolher um painel solar fotovoltaico ou térmico, não é? Portanto, isto sobretudo para as pessoas que vivem em moradias ou, enfim, que têm essa possibilidade, não é? Mas também se podem fazer coisas em conjunto, não é? Quer dizer, num prédio com. E eficiência energética é outro aspecto muito importante que eu não falei ainda a eficiência energética, não é? Quer dizer, aí, de facto, o governo, penso que aí é um caso em que o governo podia dar mais incentivos para a eficiência energética do que está a dar. Enfim, mas é o que é, quer dizer, no fundo, as coisas que estão a ser feitas são no sentido certo, são corretas, mas a escala que estão a ser feitas não é comensurável com o desafio que temos pela frente. Exatamente. Sr. Professor, gostava também que, se tiver essa oportunidade, para partilhar connosco também a sua experiência no trabalho que desenvolveu no âmbito do painel intergovernamental para as alterações climáticas. Esse trabalho de extrema importância, que experiência que pode partilhar connosco nesse trabalho feito junto deste painel, e qual a importância também deste tipo de trabalhos e de organismos também para a gestão e para a mitigação da problemática das alterações climáticas. Ou seja, o trabalho feito por este painel chega ao cidadão comum, chega à população em geral? Sim, senhor, boas perguntas. Ora bem, o IPCC é um organismo complexo, e dava para falar também um bom bocado. Foi criado em 1988, no âmbito das Nações Unidas, e tutelado pela Organização Meteorológica Mundial e pelo PNUA, pelo Programa do Ambiente das Nações Unidas. Programa das Nações Unidas para o Ambiente, PNUA. E este IPCC já fez 5 relatórios e agora vai fazer o 6º. E o primeiro tem data de 1990. Ora bem, o que é que são estes relatórios? Bom, estes relatórios são de documentos que é como se tirassem uma fotografia sobre aquilo que se sabe relativamente à ciência das alterações climáticas, aos impactos e às medidas de adaptação para minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas, aquilo que se chama adaptação, e para mitigar as alterações climáticas, que é a palavra técnica, ou seja, para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, e aquilo funciona em 3 grupos, não é? 3 grupos. Portanto, o grupo da ciência das alterações climáticas, o grupo da adaptação e o grupo da mitigação. E depois cada um publica um volume, não é? Um volume, cada um constitui um grupo de trabalho, não é? E depois publica um volume. Outra contribuição importante do IPCC foi fazer cenários de como é que o clima vai evoluir. E aí dava para falar muito, aliás, publicámos com colegas há pouco tempo na Nature um artigo sobre isso,
e, portanto, reparem que não há uma certa interferência política nesse processo, uma certa interferência política. Por exemplo, só no primeiro relatório do IPCC, e porque era o primeiro, não é? Provavelmente, é que foi possível os cientistas, os engenheiros, enfim, os economistas, etc., os sociólogos, por aí fora, só nesse primeiro relatório é que foi possível fazerem cenários em que, por um lado, se admitia o business as usual, ou seja, consumir combustíveis fósseis como se não houvesse qualquer consequências desse consumo, e cenários em que se consideravam medidas de mitigação, ou seja, a transição energética, estão a ver? Transição energética. No sentido de deixar de consumir combustíveis fósseis. A partir do primeiro relatório, os Estados Unidos, que são o país que mais financia de longe, não é, as Nações Unidas, e, portanto, o IPCC, não é, porque a Organização Meteorológica Mundial e o PNUA são agências das Nações Unidas, disseram, nós amigos, isso não, nós não queremos, não há consenso em deixar de consumir combustíveis fósseis e, portanto, o que nós podemos fazer é visões do futuro. Não é? Uma visão do futuro em que há maiores preocupações ambientais e menos preocupações ambientais. Uma visão do futuro em que há mais preocupação com a governação a nível mundial do que a governação a nível local. Isso está bem. Agora, estar explicitamente a considerar medidas para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, não, está fora de questão. Mas reparem que não há nenhum documento a dizer isto. Não há nenhum documento a dizer isto. O que há é uma evidência enorme, não é? Parece quase que um caso jurídico, não é? Há uma evidência enorme de que esta era a filosofia que está por trás. E era, de facto, a filosofia que está por trás. Portanto, desapareceram esses cenários e, portanto, enfim, apareceram agora, quase que subrepticiamente e sem ser através do IPCC, começam a aparecer cenários que são chamados SSP, Socioeconomic Pathways. Agora, a minha experiência fui um review editor, portanto, éramos 2 review editors, eram 2 por capítulo. Foi o capítulo sobre as zonas costeiras. O outro era um colega inglês da Universidade de Southampton. E o que é que era o papel dos review editors? Bom, o nosso papel não éramos autores, não éramos nós que escrevíamos o texto, mas éramos nós que acompanhávamos como é que aquilo estava a passar. Não vou usar a palavra fiscalizar, porque não era bem esse o caso, mas enfim, víamos tudo, como é que estava a passar. De vez em quando as pessoas entendiam-se menos bem do que outras, às vezes melhor, tínhamos a função de ir procurar que o processo decorresse normalmente. E depois, é impressionante, porque eles pedem opiniões a todo o mundo. Quer dizer, aquilo está escrito numa versão preliminar e depois espalham aquilo e pedem opiniões a toda a gente para se pronunciar sobre o que lá está escrito e vêm montanhas de comentários, não é? Sugestões de alteração, umas interessantes e oportunas e relevantes, e depois no espectro, a certa altura, outras, enfim, mais ou menos absurdas. E nós, review editor, temos que ler aquela coisa toda e comentar e ver se aquilo está, e induzir os autores a tê-las em consideração e a modificar aqui e ali, etc, etc, etc. Portanto, foi um ano assim um bocadinho agitado, devo dizer, mas foi interessante. Havia uma coisa que eu achava quase cómica,
que era o seguinte, é que todos os dias, quando nós estávamos reunidos, não é, lá naquela atividade, aparecia um senhor, que eu por acaso até conheço, que uma das pessoas que estava a dirigir, digamos, a equipe que estava a liderar este relatório, que era o quinto, foi o último quinto relatório, aparecia e dizia-nos sempre a mesma coisa, mas com um ar sério, como se fosse a primeira vez que dizia, de cada vez que isto todos os dias. Então era attribution. Attribution. Então o que é attribution? Attribution é quando qualquer coisa que os autores, não é? Nós estávamos ali assim a acompanhar aquilo que os autores estavam a escrever, qualquer afirmação que faziam, tinham que atribuir, quer dizer, não eram eles que inventavam aquela afirmação, não é? Tinham que ver de onde é que ela veio, não é? Quer dizer, portanto, atribuir aquela afirmação. Compreendem o que estou a dizer, não é? Portanto, cada afirmação tinha que ser, tinha que ter uma origem, não é? Uma justificação, não é? E, portanto, isso é atribuí-la. Atribuir, quer dizer, as pessoas ali só estavam a tirar a fotografia, estão a ver? Mais nada, não é? Claro, no sentido figurado, porque faziam muito mais do que isso, podiam escolher quem é que fotografava, não é? Bom, e não fazem ideia a ânsia que era dos autores para que aparecesse lá o artiguinho que publicaram, não é? Quer dizer, portanto, que aparecesse lá no relatório, não é? Isso era uma coisa que todos os cientistas faziam o possível porque o seu artigo, não é? Aparecesse lá na listagem dos artigos. Era attribution e depois era a questão de attribution and traceability. Portanto, atribuição, eu aqui não me expliquei a impressão muito bem. Attribution and traceability. Attribution era, pronto, o que eu falei foi mais traceability. Traceability é, quando há uma informação, saber de onde é que ela veio. Não é? Reconstruir o processo pelo qual os autores tinham chegado àquela proposição, àquela afirmação. E attribution, diferente. Attribution é quando se dizia que, nós estamos a observar uma coisa, estamos a observar que há mais incêndios em Portugal. E então é assim a pergunta, mas é isso devido às alterações climáticas? É attribution. Não é? Será isso, a causa será as alterações climáticas? Como é que vocês sabem? Como é que vocês estão a atribuir as alterações climáticas? Porquê é que não é outra coisa qualquer? Porquê é que não é mais incendiários? Porquê é que não é interesses económicos? Porquê é que não é, sei lá, vão a ver? Portanto, attribution and traceability. E todas as manhãs lá vinha aquela alma falar connosco e insistir sobre a attribution e a traceability. Enfim, foi uma coisa que eu recordei, tem que mostra um bocadinho o ambiente daquilo. Mas muito trabalho, de facto, muito trabalho. Muito obrigado, Sr. Professor. Pergunto uma última questão ou um último comentário, se alguém tem alguma questão que queira acrescentar para encerrarmos esta 6ª Conferência da Estrela. Não sei se... Emanuel, se calhar então... Sim. Sim, Gonçalo. Boa tarde outra vez. Professor, gostava de, mais uma vez, agradecer enquanto coordenador científico do Geoparque o facto de se ter disponibilizado a fazer esta conferência, que foi extremamente interessante. Foi muito bom ouvir-me falar a uma escala global e depois também fazer este zoom para problemas mais regionais e locais também, e responder às perguntas que os vários participantes foram fazendo. Eu tenho também uma pequena pergunta para si, que tem a ver com esta mudança de escala. Antes de fazer essa pergunta, gostava só também tinha sabido pelo Emanuel da sua ligação, aliás, do seu pai ter sido o escultor responsável pela Senhora da Boa Estrela, e gostava a esse propósito
realçar o facto de que o Covão do Boi é atualmente um dos principais geossítios do Geoparque Estrela. Foi central na candidatura da Serra da Estrela à Unesco. Eles pediam na candidatura para escolhermos pelo menos um geossítio de relevância científica internacional e, na verdade, houve 3 geossítios que foram selecionados na candidatura. Um deles foi o Covão do Boi, relacionado essencialmente com a evolução daquelas colunas graníticas à luz da interação desde a glaciação até à atualidade, mas também chamámos a atenção para a relevância cultural que o local tem, e essa relevância cultural era dada em muito também pela presença da escultura, não é? Porque que é atualmente um dos locais onde a maior parte dos visitantes da Serra da Estrela acabam por parar para ver o local. Portanto, nesse sentido, eu fico muito feliz por esta coincidência, não é? E acho que foi excelente. E, mais uma vez, também a ligação que tem à componente não das alterações climáticas, mas da variabilidade climática natural, não é? Da glaciação até à atualidade e dessa relação que tem, então, com o geossítio. E já agora a este propósito, dizer-lhe que nós estamos, neste momento, a trabalhar. Eu sou professor na Universidade de Lisboa, também no IGOT, e estou a trabalhar sobre a glaciação da Serra da Estrela já há muito tempo. E temos um projeto em curso com a Universidade de Zurique, e este verão tivemos a fazer recolha de amostras exatamente no Covão do Boi, para fazer a datação dos momentos durante o final do Quaternário, em particular durante o Holocénico, que levaram à exposição das colunas graníticas. Portanto, esperamos dentro de alguns meses saber qual foram as datas da exumação das colunas graníticas e a idade daquelas formas de relevo tão interessantes. E acho que depois devemos de falar com mais calma, até por este testemunho que nos deu, que apresentou no final da sessão, que eu achei extremamente relevante, e penso que isso para o Geoparque também é muito importante, e se calhar era bom vermos uma forma de potenciar também esse material que nos mostrou e ligá-lo ao geossítio também, se estiver disponível. Terei muito gosto em fazer isso, quer dizer, são as queijeiras, não é? Aquilo que se chama queijeiras. Exatamente. Agora, evidentemente, agora, pronto, as coisas são como são, mas aquela visão que se tinha quando se subia os penhascos de Cão, e provavelmente teve essa visão, antes de haver a estrada, não é? E se abria aquele circo, não é? Das queijeiras, que havia muitas à entrada, não é? Do Covão do Boi, era realmente magnífico, era um sítio, quer dizer, continua a ser um sítio lindíssimo, não é? Mas é realmente um sítio excepcional. E, bom, quer dizer, e realmente eu conheço a serra, já passei lá muitas vezes, já subi subi ao Cântaro Magro pela frente, com uma pessoa que era um técnico florestal, que estava cá embaixo naquela estação do Covão da metade, de pastagens, fazia vários tipos cultivava vários tipos de pastagem. E, bom, e sem cordas, não é? Sem cordas, sem nada. Subimos aquilo tudo para Bom, meu Deus, agora só me assusta pensar uma coisa dessas, não é? Mas realmente fiz isso, sim senhor, fiz isso. De maneira que conheço muito bem a serra e gosto muito da serra, não é? E fico muito feliz por estar a ser defendido o património geológico e os vários sítios, o Poio do Judeu, não é? Aquela zona do Poio do Judeu também, aquele bloco enormíssimo. Sim. E nas minhas aulas sobre a ciência das alterações climáticas, neste programa de doutoramento, tenho várias fotografias e começo por mostrar as fotografias dos 3 cântaros, não é? Da nave de Santo António, e perguntar aos alunos, aos portugueses, porque aqui tem mais de metade são estrangeiros, e aos portugueses se sabem onde é que é. Normalmente sabem, há um que sabe, Serra da Estrela. É importante divulgar essas coisas. Professor, já agora gostava que se nos pudesse dizer um pouco o que é que pensa em relação. A Serra da Estrela tem tido ou teve o turismo de inverno como a sua grande bandeira até há alguns anos, não é? E com a questão das alterações climáticas, com os cenários que estão para aí
aí pela frente, a questão do turismo da neve, em particular a questão de investimentos relacionados com estâncias de ski, é um problema que está sempre em cima da mesa, não é? Eu gostava que nos desse a sua opinião em relação a estas questões associadas ao que será a neve no futuro na Serra da Estrela, embora naturalmente não haja trabalhos muito aprofundados sobre a estrela propriamente dita, mas no quadro geral e conhecendo aquilo que se sabe para a Península Ibérica, qual é a sua opinião em relação a este assunto? Bom, repare, quer dizer, a quantidade de precipitação sobre a forma de neve vai certamente diminuir, não é? Vai certamente diminuir até ao fim do século. Lá está, depende muito se vamos cumprir ou não o Acordo de Paris, mas mesmo cumprindo o Acordo de Paris, a maior parte dos glaciares das montanhas vão desaparecer, não é? Vão recuar muito. Mas, por outro lado, vamos ter, quer dizer, repara, no fundo, a imagem que talvez que ajude mais é que temos uma atmosfera mais energética, e, portanto, com eventos extremos mais frequentes, quer dizer, há mais energia na atmosfera, há mais vapor de água na atmosfera, porque a temperatura é maior, portanto, a atmosfera contém maior quantidade de vapor de água, mais energia, e, portanto, isso leva com mais frequência a extremos de temperatura elevada, mas também a extremos de temperatura baixa, não é? De maneira que, muito provavelmente, vamos continuar a ter neve aqui e ali, mas assim, uma extensão de neve, uma área de neve no inverno que se mantenha, isso vai lentamente, enfim, vai diminuir essa área, não é? Quer dizer, a área média, não é? de coberta de neve na serra vai certamente diminuir. Hoje em dia pode-se fazer esses estudos, não é? Quer dizer, e isso é muito provável. Portanto, quer dizer, eu em relação à serra apostaria em valorizar, lá está, o seu património geológico, o seu património biológico, não é? Tanto da fauna como da flora. Olha, vou contar uma história também, se me permitem, mas quando era pequeno, já nessa altura gostava muito das coisas da natureza e tal, e no hotel das Espanhas da Saúde havia um hóspede, não é? No hotel, eu estava lá com a minha mãe, sou filho único, não tenho irmãos nem irmãs, e havia um hóspede que era um alemão, e estava lá com a sua mulher. E então, o que é que ele estava lá a fazer? Ele era um cientista e ele estava lá a estudar os capuchinhos, não sei se conhece, que é uma lagarta, Sim. que arrasta consigo uma espécie de um casulo feito de palha que parece daqueles capotes, não é, da serra. E então era isso que ele fazia, tinha lá os seus, para atrair as borboletas, enfim, tinha todo aquele aparelho, aqueles aparatos, não é, em frente ao hotel, naquelas árvores que há ali, não é? Agora não estou a lembrar o nome, tem umas bagas vermelhas, não é? Bom, e está a ver, portanto... É tramazeira, penso que é a tramazeira, não? Pois, exato. Portanto, a serra tem realmente coisas de fauna e flora muito importantes e, sobretudo, florestar, quer dizer, florestar o mais possível, porque é a defesa que, enfim, que nós temos, não é? E também é um valor, não é? Porque, reparem, Portugal importa cerca de 500, penso que é 500 milhões, ou 50 milhões, penso que é 50 milhões, de carvalho, de carvalho de França todos os anos. Porquê é que a gente não produz esse carvalho? Podíamos perfeitamente produzir nas nossas serras. Era preciso haver investimento e que não ardesse, não é? Quer dizer, que coisa não é? Portanto, era preciso, mas isto são investimentos há 40 anos, quer dizer, aí é que está, esse é que é o desafio, está a ver? O desafio é de facto conseguirmos ter essa visão de futuro que não é de curto prazo, mas sim de médio e de longo prazo. Mas carvalhos, a estrada pode muito bem ter isso e também castanheiros, quer dizer, agora com o aumento da temperatura, há certos, nem tudo, porque enfim, as qualidades do sol são limitadas, não é?
Mas em certas zonas é que isso pode fazer, não é? E, portanto, isso pode ser muito importante. Muito bem. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Manuel. Gonçalo, não sei se... Sr. Professor, muito obrigado. Muito boa tarde e tive muito gosto. O gosto foi todo nosso e agradecemos imenso. Se vocês quiserem, partilho convosco as apresentações, não tenho problema nenhum. Está bem? Ok, muito obrigado mais uma vez. Dizer também que esta conferência vai estar disponível a gravação no nosso canal do YouTube, para depois poderem rever a conferência. Agradecer mais uma vez ao Sr. Professor Filipe Duarte Santos pela presença inestimável e dizer-vos que voltaremos em janeiro para a 7ª Conferência da Estrela. Em dezembro não teremos qualquer conferência, voltamos em janeiro, em 2021, para a nossa 7ª Conferência da Estrela. Mais uma vez, Sr. Professor, muito obrigado e obrigado a todos. Até breve. Obrigado, até breve.